Temos um problema. Rodrigo Garro ontem não treinou. Há duas possibilidades. Toca a música do Show do Milhão. A. Ele foi poupado. B. Ele tá fora do jogo. Eu acho que ele pode começar no banco, pelo menos. Ele não ser cortado do banco. Mas igual contra o Mirassol, ele começar no banco. Por quê? Foi o único treino do Corinthians. Treino tático. Você fazer o seu único treino tático sem o principal armador do time, e no treino você ensaia jogadas táticas, jogadas de bola parada, jogada ensaiada, falta, escanteio, e aí você não tem o Garro no treino, eu acho que a chance dele não jogar é grande, por causa das dores no joelho. Por isso a enquete de hoje, sem Rodrigo Garro, quem você colocaria no time? Se o Rodrigo Garro não jogar, tá, pessoal? Como eu disse, ele pode ter sido poupado do treino. Ángel Romero, 43%. Thales Magno, 46%. Nas duas opções, Corinthians ficaria como na partida contra o Mirassol, sem um meia e com 3 atacantes. O Memphis poderia voltar mais para armar. Breno Bidon, aí ficaria com 3 volantes e o Breno Bidon meio que armando o time, 10%. Ou Alex Santana, aí quem armaria o time seria o Carrijo, 1%. Seria Raniel Martinez, Alex Santana, Carrijo. Seria um meio de campo bem marcador, né? Na verdade. Thales não, é Memphis e Yuri. Por enquanto, Thales Magno, mas tá uma briga boa entre Thales e Romero. E aí, Silvinho? Já votei, estou com a maioria, iria de Thales, mas se o Rodrigo Garro não jogar, Rodrigo Garro que está jogando à base de infiltrações. Sim. Primeiro, há de se louvar o que esse rapaz está fazendo para entrar em campo, hein? Sim. Porque tem jogador que não aceita jogar à base de infiltração. A infiltração, em palavras leigas, é um anestésico, né? Dizem jogadores, eu sempre conversei com muito boleiro da moda antiga, e eles usavam muito esse recurso antigamente. É um recurso que hoje é pouco usado. O cara fala o seguinte, Belo, você toma a infiltração, é o efeito anestésico, depois do jogo você tem que enterrar a tua perna, seu joelho, numa balde de gelo. Por que é pouco utilizado? Porque a longo prazo dá problema. A longo prazo estoura. Tá aí Mané Garrincha aí. Pergunta Dinei, Dinei com a perna torta, Basílio, a perna torta. Isso é excesso. Pergunta para o Basílio, a hora que você encontrar ele, o próprio Dinei, aquela perna torta que eles têm lá é de tanta infiltração em joelho, cara. Sim. Não Aliás, é o que vai acontecer com o Garro, né? Mas não é recomendável o uso de infiltração, e o Garro está jogando a base de infiltração. Eu estava conversando com um médico do Corinthians, que atua hoje no Corinthians, inclusive, e ele estava me explicando que a gente fala infiltração, parece aquele negócio que antigamente era utilizado, e tem uma conotação ruim, exatamente porque ferrou a carreira de muita gente. Mas infiltração, o termo infiltração, pode ser qualquer coisa. O cara pode estar tomando um anestésico, antitérmico não, antibiótico, o cara pode estar tomando um anti-inflamatório, pode ser um anti-inflamatório que ele está tomando, só que é por injeção é infiltração. Então o cara pode estar tomando um remédio que a gente pode tomar via oral, por exemplo, todo mundo quando está com a garganta inflamada, toma um anti-inflamatório, só que a gente toma via oral. O jogador, para funcionar mais rápido, ele toma via injeção. É igual quando a gente vai para o hospital. Às vezes a gente toma o mesmo remédio que a gente tomaria via oral, a gente toma via injeção. Isso é infiltração. Então, infiltração não é anestésico, não, analgésico. Obrigado, Elias Oliveira. Analgésico. Infiltração não é necessariamente uma coisa só. Infiltração é tudo que é uma injeção. E pode ser qualquer coisa.
pode ser um anti-inflamatório no local para desinflamar o joelho, por exemplo. E é no local da lesão, é isso mesmo, o Gogá, que está escrevendo para a gente. Isso se o Rodrigo Garro não jogar. Agora, você acha que o Rodrigo Garro joga ou você acha que ele foi só poupado do treino, Silvinho? Eu acredito que se ele foi poupado do treino, a chance dele jogar é grande hoje, hein? Não, mas a pergunta é se ele não treinou. Isso é certeza. Ele ficou na parte interna. Inclusive, então, não tem foto nenhuma dele no campo. Ele não treinou. Hoje. Você acha que ele joga? Joga. Que ele só foi poupado? Provavelmente ele seja poupado no domingo, né? Ele joga hoje para ser poupado no derby? Provavelmente. Primeiro jogo, tem fora de casa, tem mais um jogo. Você pode ir lá um pouco mais defensivo lá. Não se esquecendo que lá vai ser gramado sintético. Um cara com problema que ele está no joelho, jogar no sintético é para arrebentar de vez, né? O cara tá me zoando aqui, me chamando de doutor. Eu não sou doutor, não entendo nada de medicina, mas o jornalista, quando precisa falar sobre algum assunto, conversa com um especialista. Por exemplo, quando a gente precisa falar alguma coisa de lei, a gente conversa com o advogado. Quando a gente precisa saber alguma coisa de economia, a gente conversa com o economista. Quando precisa saber alguma coisa de medicina, por exemplo, eu já liguei muito para o Dr. Joaquim Grava, ligo até hoje. Ligo para o Dr. Joaquim, ele me explica tudo. Essa questão da infiltração, eu conversei com um médico, eu não vou falar quem é porque não me autorizou, mas um médico do Corinthians estava me explicando o que é infiltração hoje em dia, que é muito diferente da infiltração dos anos 80, por exemplo, que era algo prejudicial ao jogador, que hoje pode ser qualquer coisa, pode ser como eu falei, um anti-inflamatório, que você tomaria pela boca, a pessoa toma via injeção no local para funcionar mais rápido, só isso. O Osni Ferreira, não seria melhor ter operado ele nas férias? Eu não sei se é caso de operação, né? Tendinite é caso de operação, Silvinho? Tem processo operatório. Agora, precisa ver se é um problema. Eu tenho tendinite patelar crônica nos 2 joelhos. E aí? E aí que é dor. Aí, se eu forço muito, se eu faço uma corrida de tipo 10, 15K, eu sinto. Aí alongamento. Se te doer muito, eu tomo um anti-inflamatório. Mas tomo eu não tenho tendinite no joelho. E se eu fizer uma corrida de 15K, eu sinto também. Então, mas eu sinto por causa da tendinite patelar crônica adquirida nos anos jogando em sintético, segundo o meu ortopedista na época. André Pereira, Belo, o que você achou das datas do Paulista? Pô, Corinthians e Palmeiras conseguiram o que queriam. Os 2 times, porque os 2 times têm jogadores nas seleções. Então, os 2 conseguiram que o jogo fosse para o dia 27. O problema é que há uma rixa política da Federação Paulista de Futebol com a CBF. O presidente da Federação Paulista e o presidente da CBF não falam a mesma língua. Então, o presidente da CBF mantém a data de início do Campeonato Brasileiro para o dia 29. E o presidente da Federação Paulista colocou a final do campeonato para o dia 27. Sabe por quê? Porque ele está pensando nos jogadores? Porque ele está... Não, porque ele quer esvaziar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Que a final do campeonato sendo no dia 27, vai todo mundo com reserva para o Brasileiro, Palmeiras e Corinthians. Para a primeira rodada do Brasileiro. O Corinthians, inclusive, tem viagem. Onde a gente viagem para Salvador. Dia 29 na Bahia, que ele joga dia 27, 28, 29, tem que estar em campo. Exato. Na Fonte Nova contra o Bahia. E o próprio presidente falou ontem que tem a festa do Paulistão, que os jogadores têm que ir. Então não é só o jogo dia 27, dia 28 tem a festa, e eles vão, segundo o presidente. Ou seja, só deve ir reserva mesmo para a Bahia. E aí é uma rixa, é um braço de ferro. As federações não se entendem por questão de vaidade política e quem paga são os clubes, né? Sim. Mas no caso é uma opção do clube também, né? Porque o Corinthians e o Palmeiras quiseram
o jogo para o dia 27 para terem os jogadores das seleções, porque estava marcado para o dia 26. E aí, os outros estaduais do Brasil, Silvinho, sabendo que o Campeonato Brasileiro começaria no dia 29 e que os estaduais deveriam terminar dia 26, por uma ordem da CBF, os outros estaduais anteciparam as finais. Que seria o correto. O estadual do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro, anteciparam. As finais serão antes da data FIFA. O Paulistão não, por causa dessa briga política. O que o presidente da Federação Paulista fez? Vai lá para o dia 27, a final. Baita bobagem, né, cara? Prejudicado é o clube nessa guerrinha dele aí. Mas as finais do Paulista, especificamente, eu gostei porque o Corinthians vai jogar completo. Assim como o Palmeiras. Aliás, o Augusto Melo falou de uma iniciativa bem legal dos dois clubes no jogo Paraguai e Colômbia, que há jogadores das duas equipes, vai ser lá em Barranquilha o jogo. Haverá jogadores das duas equipes convocados neste jogo, um avião fretado pelos dois clubes, o mesmo avião, para trazer os jogadores. Achei muito legal.